Olá, meus amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasilo.news. E hoje nós tomamos uma homenagem ao presidente Jair Bolsonaro, Mito Brasil. Tá ok, gente? Peço a sua inscrição, o seu compartilhamento, lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, senta aquele dedão no like, compartilha, é muito importante a sua ajuda para que nós possa fortalecer cada vez mais nosso canal aqui no YouTube, é muito importante. Sejam muito bem-vindos ao canal Direito, que apoia Jair Bolsonaro naturalmente no Brasil, Milei na Argentina, Donald Trump nos Estados Unidos e Bukele lá em El Salvador. Pô, Bukele está fazendo um trabalho sensacional lá. Lá, nos Estados Unidos, os malfeitores têm que trabalhar, tá? Para poder comer, tá? Fez um cadeião lá para trabalharem, não tem negócio de molezinha, não. Não é igual no Brasil que malfeitores, ainda a família fica recebendo tipo uma bolsa família. Que isso, cara? Tem que trabalhar para que possa sustentar a sua família aqui lá de fora, tá? É assim mesmo. Não quer tá ouvindo isso? É simplesmente não fazer a coisa errada, tá certinho, com a justiça, com a lei do nosso país, que vive o nosso país. É assim que tem que ser. Sua inscrição, seu compartilhamento, canal de direita, Mito Brasil, estamos desse lado aqui, desse lado aqui, estamos no Mito Brasil, desse lado aqui nós estamos no Brasil no Ponto News. Então, gente, deixa aquele like maravilhoso, é muito importante que isso fortalece o nosso canal, dando aquele like, compartilhamento. Se quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo tem um Pix, ajuda a gente, é muito importante, seu compartilhamento, sua inscrição, seja muito bem-vindo. Bandeira verde e amarela, jamais será vermelha, então, senta o dedo no like, lembrando que Bolsonaro fez uma convocação histórica aí, mesmo lá do hospital, para a manifestação, tá? Daqui a pouco a gente bate um papinho sobre isso, sobre essa convocação. Não tem matéria ainda sobre o assunto. Tem um vídeo do Tila Malafaia, assim que termina o vídeo do Bolsonaro, tem um vídeo, tá entendendo? Mas, por enquanto, tem ele dentro do hospital falando sobre essa manifestação, a revista, a gente acabou de falar agora há pouco aí. Tá, gente? Like, compartilhamento, inscrição é muito importante. Fazer uma live de uma hora e meia é muito importante. Hoje é segunda-feira, a semana está só conversando. Gente, não tem como você... tem matéria aqui que surgiu agora no Pleno News. Não tem como você entender como um país desse aqui vai virar primeiro mundo. Já tem um feriado agora, quinta-feira que vem, 1º de maio. Outro feriado, entendeu? Quer dizer, nos Estados Unidos é dia do trabalhador, mas eu acho que não é feriado. Não tem um negócio estranho, entendeu? Aquelas mentiradas antigamente que o PT fazia sorteio de carro, tudo mentira, aquilo ali era tudo fake news, entendeu? Naquela época, fazer aquele negócio todo. Agora, quem vai para esse negócio? Quem vai para lá é que quer comer uma mortadela e 30 conto. É 30? Eu acho que aumentou para 50, eu acho. A mulher falou que foi lá para fazer propaganda por Lula, mas ia votar no Bolsonaro, fazer o quê? Tá vendo? Deixa o like, compartilha, é muito importante o seu compartilhamento, sua inscrição, gente. Estamos aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, senta o dedo no like, verifica se o som tá legal, 100% aí, tá tudo jóia? Então, vamos que vamos, tá ok? Muito boa noite, agora 19h25 no horário de Brasília, começando essa transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal Mito Brasil. Inicialmente, peço o like, compartilhe e, se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido justamente a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 28 de abril de 2025. Primeiramente, vamos falar sobre a recuperação do Bolsonaro, né? Surgiram notícias, né, de que ele já estava com seus movimentos no estômago, né, no intestino, né? Enfim, a gente vai trazer mais detalhes sobre isso aqui, mais seguidamente, a gente vai falar sobre... Aliás, a gente vai falar também sobre a manifestação que o Bolsonaro convocou direto da UTI, né, direto para o hospital, né? Seguidamente vai falar sobre
a comitiva do Lula no funeral do Papa. Politicagem, né, pessoal? Mas a gente vai falar sobre isso aqui, comparando até com o governo Bolsonaro. E por fim, a gente vai falar sobre o escândalo do INSS, né? Que não para, né, nessa repercussão, né? Inclusive a própria direita, né, fez uma movimentação com memes, né, tirando sarro, né, sobre o que realmente aconteceu, né, nos últimos anos, né, porque isso não aconteceu de agora, né, a gente havia alertado isso nas outras lives, né, tem gente que acha que aconteceu isso agora, em 2025, não, desde 2023 que a gente está vendo esse episódio no Brasil, né, agora que está tendo a repercussão que está havendo, né, enfim. Por fim, né, aliás, esse é o último tema, né, né, enfim, ditos temas, vamos à oração. Então, João, vamos lá, gente, vamos orar pelo nosso capitão Jair Bolsonaro, vamos orar por todas aquelas pessoas que estão convocadas para a manifestação em Brasília. Brasília, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, então bacana isso que o Bolsonaro está fazendo, é muito importante e seja muito bem-vindo, tá ok? Vamos lá, gente, vamos lá, orar pelo povo brasileiro. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos, e não nos deixei cair em tentação, nos livrai do mal. Amém. Direto para o Salmo aqui, gente. O Salmo é 67, que diz assim, o Salmo 67, tem tudo a ver com nós. Deus tenha misericórdia de nós, e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Sala. Então, gente, deixe seu like e compartilhe, que Deus chuva de bênçãos para o Jair Bolsonaro, para a nossa família, para que não falte nada dentro da nossa casa, porque não falte alimento para nós, com toda essa crise que está passando aí, com tudo que esse Zé Ruela, chamado Lula, fica mentindo aí, soltando nota que nem aumentou, nem diminuiu. Pô, vai no supermercado, Lula. Vai no supermercado. Vai no supermercado. A carne só fica barata se for vencimento próximo, mané. Tu não tá de brincadeira? Tá de brincadeira, tá de brincadeira. Tá falando com quem tem do negócio. Eu tô dentro, meu amigo. Tô no dia a dia, tá dizendo? Tô ali, tá dizendo? Vou no supermercado, vou em outro. Justamente para quando eu chegar falando aqui, meter um malho em você. Vai no supermercado. Vai comprar arroz, mané. Tá? Deixa o like, compartilha. É muito importante o seu like e seu compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Gente, fica atento aí. Tem 2 vídeos para soltar. Tem um vídeo do Bolsonaro e tem um vídeo do Nicolas Ferreira. Tá ok, gente? Seja muito bem-vindo a esse canal de direita que apoia Jair Messias Bolsonaro. E vamos que vamos, porque o povo é resiliente e é forte. Se não fosse o povo, nós não estaríamos de pé. Já tínhamos caído. Mas a gente somos fortes, e quem tem o povo e depois Deus acima de todos os povos, acabou, tem tudo. Deixa o like e compartilhe, tá ok? Vamos que o Brasil é nosso, como o Nicolas Ferreira falou, o Brasil é nosso, e enquanto existir Bolsonaro e povo, nós seremos felizes, tá entendendo? Agora, uma hora vai ter que ir passando de geração para geração. Mas, amigo, vou te falar o seguinte, tem turma aí dessa geração nova aí, sei não, tá entendendo? Lá que não dão conta de carregar 5 quilos de arroz, tá entendendo? De um lado para o outro, tem que chamar o pai para carregar 5 quilos de arroz, mas sabe fazer outras coisas, tá? Isso é um tema, tá, cara? Isso é um tema para você dar teus vídeos lá, tá? Deixe seu like, gente, é muito importante a vitória do Bolsonaro, tá? A gente vai falar sobre isso aqui. Deixe seu like e compartilhe. Tá? Vamos. Exatamente, né? Eu vou divulgar aqui meu canal pessoal, também o canal pessoal dele, né? Ferreira 3.0, inclusive ele tem soltado alguns shorts, pessoal, que tem acumulado muitas visualizações, né? Portanto, né? Mesmo antes de escrever aqui no chat, né? Eu peço que se inscrevam no canal dele, né? E no meu canal também, né? Ferreira 3.0, o meu
Felipe Louzeiro. Eu ainda estou pensando em trocar o nome, né, de repente, né, até para flexibilizar essa pesquisa, né, mas eu vou pôr aqui no chat o link, né, o link direto para o meu canal, certo? Então é isso, né? E em seguida eu vou também trazer o canal, né, vou também postar o canal Ferreira 3.0, certo? 3.0. Vamos que vamos, gente. Exatamente. Se inscreva no nosso canal, mas não deixe de dar o like aqui, gente. Não adianta vir aqui e não dar aquele like. Ajuda a gente aqui no canal. Sabe que o canal de direita aqui, dentro do YouTube, é complicado. É complicado aqui. A gente tem relevante, tem gente que pergunta pra gente, pô, tô desinscrito do canal de vocês, mas como me descreveram? Escreve novamente, tá entendendo? Porque, tá entendendo? Aqui a gente tá lutando contra a maré, tá entendendo? Sabe disso, tá entendendo? Lutando contra a maré. Que o sistema é demoníaco, tá entendendo? Vamos lá. Inscreva-se, compartilhe, deixe seu like, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento. Não deixe de inscrever. Nós lutamos pelo um país melhor. Pelo arroz mais barato, pelo açúcar mais barato, pelo café mais barato, é muito importante. Aí eu vou ver se eu faço uma parceria aí com uma grande rede de supermercado aqui no Rio de Janeiro para me falar aqui sobre este supermercado, tá? Estamos conversando sobre isso aqui, tá, gente? Então, deixe seu like e compartilhe. A Resiliência, porque é canal é mais fácil de fazer na parceria comigo no canal Ferreira 3.0, tá, mas aqui é meio complicado, porque aqui aqui é política, a gente bate muito direto em cima disso aqui, gente. Logo, a gente vai trazer o canal O Brasil é Nosso, fazer live também com a gente aqui, tá? Estamos terminando de organizar, que está só para fora do país, mas eu tenho uma informação aqui que ele já está liberado para o Brasil. Vamos aguardar mais um pouquinho. O Brasil é Nosso, que tem muitos inscritos lá também, parceiro nosso. Lá de fora tem muita gente inscrita lá também nesse canal, é muito importante. Tá, gente? O Brasil é Nosso. Se inscreva, deixa aquele like, é muito importante. Seu compartilhamento. Brasil no Ponto News, desse lado aqui, e desse lado aqui nós estamos no Mito Brasil. Tá, gente? Inscreva-se, deixa aquele like, é muito importante. Like, gente. Deixa aquele like. Vai dando like, compartilhando, se inscrevendo. Pega o link, bota naquele seu grupo de WhatsApp, dos grupos Facebook, Telegram. Ajuda a gente, chega lá cada vez mais. É muito importante, seja muito bem-vindo. Ok, vamos lá. Exatamente, né? Agora vou postar, né? Em instantes, vou postar o canal Ferreira 3.0, né? Que é o canal dele aqui, né? Enfim, pessoal, é importante que vocês se inscrevam nos nossos canais, né? Independentemente se sobre política ou não, né? Então a gente utiliza o espaço aqui para divulgar nossos canais de entretenimento. Isso, entretenimento. Também a gente tem um canal, fora isso, tem o canal Beleza Turística Carioca, que é um canal sensacional. Tem um canal também que a gente fala de unboxing de coisa que a gente compra para dentro da residência da gente, a gente resolveu criar esse canal, porque não fala de política, fala de venda de produtos que a gente indica. Por exemplo, comprei alguma coisa no Mercado Livre, Casa Bahia, nessa loja grande. Então a gente indica, bota o link de graça, faz isso de graça, tá vendo? Porque são produtos que nos ajudou. Eu comprei um ferro elétrico, aí eu fui lá fazer um unboxing. Comprei uma geladeira, vou lá fazer um unboxing. Comprei um microfone para cá, para o canal, eu vou lá faço um unboxing. Tu tá entendendo como é que é o negócio? Então isso é para ajudar outras pessoas, não é para ajudar a mim, porque o produto eu já tenho. Eu só vou ajudar outras pessoas. Aí boto o link, conversa, não tem desconto nenhum disso. Entendeu? Não tem, ninguém me paga nada para fazer isso aqui, mas eu faço totalmente gratuitamente. Ó, like e compartilhamento, tá ok? Beleza Turística Carioca, tem um outro canal chamado Ferreira Negócios, tá vendo? Se inscreva, deixa o seu like, é muito importante. Like, compartilhamento, tá ok? Aquele like bacana, isso ajuda demais a gente fazer cada vez mais live bacana aqui. Nós fazemos live toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas, ok? Exatamente, né? Vou repostar aqui o canal Ferreira 3.0. Agora, às 19h36 no horário de Brasília, né?
né? Estou aqui fazendo push aqui para Seja... vocês se inscreverem no canal. Isso aí. No canal. Aperta o link lá e se inscreve. Agora, tem outros canais aqui na descrição do vídeo, aqui na descrição da live, que você pode ir lá. Tem vários canais que você pode se inscrever lá também. Além desse daqui, você pode se inscrever em outros canais. Tá vendo? É muito importante você se inscrever em todos eles aí. Eu fico muito agradecido por isso. Seja muito bem-vindo, ok? Exatamente, né? A gente vai para o primeiro tema desta live. Em seguida, eu vou postar aqui o canal. Aliás, vou postar agora aqui o canal Ferreira 3.0, né? Em seguida, eu vou postar também lá no outro canal, Mito Brasil, né? Mas vamos lá. Primeiro tema desta live. Temos aqui 3 matérias, né? Para falar sobre a recuperação do eterno presidente Bolsonaro, né? Que divulgou novo vídeo no hospital. O eterno presidente apareceu acompanhado de enfermeiros enquanto realizava sessões de fisioterapia. O eterno presidente Jair Bolsonaro divulgou nesta segunda-feira, né, no caso hoje, um novo vídeo em que aparece realizando sessões de fisioterapia no hospital DF-Star em Brasília. As imagens mostram o eterno presidente ao lado de enfermeiros e de outros pacientes, enquanto realiza os exercícios. A divulgação das imagens ocorre no dia em que Bolsonaro completa 15 dias internado na unidade de terapia intensiva. Ele se recupera de uma cirurgia no aparelho intestinal. Portanto, né, vídeo inédito do eterno presidente, né, realizando novas sessões de fisioterapia, né? Eu lembro, né, que o Bolsonaro, né, no dia de ontem, apresentou movimentos espontâneos no intestino, né? Quer dizer, ele não estava podendo se alimentar, né? Agora está podendo de forma limitada, né? Mas o Bolsonaro, junto a aliados, convocaram ato pela anistia em Brasília. Após realizar manifestações em prol da anistia no Rio de Janeiro e também em São Paulo, o eterno presidente Jair Bolsonaro convocou um novo ato em favor da pauta, dessa vez em Brasília. A mobilização ocorrerá no próximo dia 7 de maio, a partir das 16 horas, e a concentração está marcada para acontecer na Torre de Televisão de Brasília. Abre aspas, manifestação pacífica em Brasília pró-anistia, compareçam. Fecha aspas, pediu o líder conservador em vídeo gravado diretamente da UTI do Hospital DF-Star, onde se recupera de uma cirurgia no intestino. Nesse vídeo divulgado do ato, diversos representantes políticos e religiosos aparecem, espera um momento aqui, encorajando a população para se engajar, porque apareceu um petista aqui, eu vou apagar o comentário dele. Espera. Fala besteira. Vamos lá. E religiosos aparecem encorajando a população a se engajar pela causa. Enfim, a gravação conta com os deputados Nicolas, Sóstenes Cavalcante, Zuco, Gustavo, Eduardo Bolsonaro e muitos outros. Também participam do convite Michele Bolsonaro, além dos pastores Cláudio Duarte, Silas Malafaia e Jorge Linhares. Matéria que está no jornal Pleno News. Bolsonaro junto a aliados convocam ato pela anistia em Brasília. Pleno News. E por fim, né, eu já tinha adiantado, né, o Bolsonaro iniciou ingestão de líquidos. Além disso, pessoal, não está aqui na matéria, né, mas ele já está se alimentando de forma limitada, certo? Mas permanece na UTI, né, devidamente. O eterno presidente da República está internado há 15 dias e trata sequelas da tentativa, no atentado que ele passou em 2018. Matéria que está lá na revista Oeste. Passando pelas matérias, vamos aos comentários. Agora eu vou postar o canal Ferreira 3.0 no Mito Brasil, certo? Inscrevam-se,
Tá ok, gente? Então, o que é que acontece? Vamos lá. Isso é um bom sinal, quando você começa a se alimentar de outro... ali estava via oral, né? Ali com alguns medicamentos via oral. Então, que agora ele está se alimentando já pela boca normal. O intestino começou a se movimentar, mas ele teve uma pequena queda a partir do momento que ele assinou aquele documento lá do comunista Alexandre de Moraes, que mandou lá para o Bolsonaro assinar. Quer dizer, o cara não respeita a Constituição, rasga a nossa Constituição, tudo que esse cara pode fazer para atrapalhar a vida do brasileiro não é à toa. Não é à toa que ele, segundo Sebastião Coelho, fala que esses ministros são os caras mais odiados do Brasil. Entendeu? Então, ele tem uma queda, mas a gente oração, firme em orações, jejum e tal. O que Lembrando é que ele está 2 semanas sem realizar qualquer tipo de alimentação. Aliás, esteve por 2 semanas sem realizar qualquer tipo de alimentação, também não bebia líquidos, somente se alimentando através de sonda. Sonda, exatamente. Então, gente, isso é muito importante. O intestino começa a reagir. Hoje ele ouviu alguns vídeos dele hoje. Então, isso deu ânimo para que ele possa fazer essa convocação lá em Brasília, né? Na torre lá de Brasília. Então, vai ser uma coisa sensacional, porque provavelmente não sei se ele vai participar, vai lá diretamente, mas até lá, vamos ver, entendendo? Ou, se ele não for, ele vai estar falando diretamente do hospital, com o público. Mas tem muita gente bacana que vai estar lá, como o Nicolas Ferreira, vai estar o sócio, como muita gente vai estar lá. O Magno Malta, vai estar muita gente bacana lá. Então, isso é muito importante você fazer a convocação. Sabe por quê? Aquele Zé Ruela, chamado Hugo Mota, ele está preocupado, porque a família dele são tudo corrupto. Hoje, agora há pouco, na Revista Oeste, botaram para arregaçar. Hugo Mota, família, padrasto, deles são tudo corrupto. É por isso que ele está sendo pressionado a não postar a anistia, tá entendendo? Mas o que é que acontece? O povo tem o poder, tá entendendo? Então, Hugo Mota, a mãe do Hugo Mota é corrupta, o pai é corrupto, o padrasto é corrupto, todo mundo, agora há pouco saiu na Revista Oeste, tá falando, agora há pouco saiu isso aqui. Eu estava vendo ali a Revista Oeste, acabaram de falar. A própria Marina, acho que a Marina que estava falando, que a mãe do Hugo Mota, todo mundo é corrupto. Teve emenda parlamentar que ele fez. Então, por isso, ele está sendo chantageado. Depois desse almoço com Alexandre de Moraes, depois desse almoço com Lula, essa viagem com Lula, que esse cara tem a ver, depois a gente vai falar sobre isso, tem a ver que está viajando com Lula para tudo enquanto é lugar. Ele é filho do Lula, por acaso? Ele é filho do Lula ou ele é corrupto tanto quanto o Lula? Não sei. Então, gente, Hugo Mota, ele deu um tiro no pé quando ele ficou contra a população e a favor de Lula, a favor dos comunistas, Lula, Alexandre de Moraes, essa turma. Então, gente, o que eu tenho para falar é o seguinte: parabéns ao Jair Bolsonaro, que convocou uma manifestação sensacional. Viu o Cila Malafaia falando. Então, o negócio vai ficar show do milhão. Vai dar mais de 1 milhão de pessoas lá em Brasília. Então, muita gente lá, é preciso fazer essa convocação imediatamente. Eu não sei que dia vai ser durante a semana. Dia 7 de maio. Dia 7 de maio vai ser. Deixa eu verificar aqui no calendário. 7 de maio, quando vai ser dia 7 de maio? Geralmente... Acredito que cai no domingo. Vamos ver, quarta-feira. Quarta-feira. Vai cair numa quarta-feira. É feriado isso aí, não? 7 de maio. 7 de maio vai cair numa quarta-feira, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, vai ser numa quarta-feira, né? Mas por que na quarta-feira? Não entendi por que esse negócio foi na quarta-feira, mas tudo bem. Não sei, algum motivo tem para ele fazer essa manifestação na quarta-feira. Deve ser alguma coisa, tá dizendo? Deve saber por quê. Mas vai ser legal, tá dizendo? Vai ser muito bom, vai ser numa quarta-feira. Isso aí, meu amigo, não deixa de dar muita gente. Teve um dia que a gente foi no Bolsonaro, que foi numa quinta-feira, não foi? Aqui no... mas era, se eu não me engano, era feriado, né? Não era feriado, não. Não era feriado, não. Não era feriado, não. Durante a semana aqui na Tijuca, que nós fomos lá. Sim. Foi numa mesmo assim, lotou, hein, pessoal? Lotou de gente. Na Tijuca, foi aqui na no Rio de Janeiro, Tijuca. na Praça Seus Pena. Tem vídeo que eu nem coloquei lá.
Teve da última manifestação aqui no Rio de Janeiro, que eu nem coloquei. É muita coisa que a gente grava na hora, batendo papo com as pessoas, que dando ter vídeo inédito que eu nem coloquei. Essa narrativa de dizer que tinha 18 mil pessoas, tinha mais de 1 milhão de pessoas aqui em Copacabana, mais de 2 milhões de pessoas lá em São Paulo. Não, eu acredito que estava similar, estava muito parelho, né? Parelho, Rio de Janeiro e São Paulo. E lá em Brasília vai dar lotar, mano. Vai lotar, vai ser show do milhão, tá entendendo? É preciso fazer uma manifestação em Brasília. Por que eu te falo isso aqui? Porque lá estão os presos do 8 de janeiro. É preciso a gente libertar essas pessoas. As pessoas precisam ser libertadas. Negócio de 14, 15 anos, enquanto eu Zé Ruela, ele manda soltar um monte de gente aí, um monte de pessoas, delinquente, um monte de delinquente, ele manda soltar, para não falar outro nome, tá, gente? Para a gente evitar que com o YouTube não falar outro nome. Mas é um bando de delinquente, eles mandam soltar. Pessoas de bem, eles querem dar 14, 15 anos. Eu te falava o seguinte, a lei de Deus não falha. Então, Alexandre de Moraes, pode ter certeza, bicho. Pode ter certeza, mano, que um dia você pagará por isso. Não pode não ser com a gente aqui. Eu posso não ver, pode não ver, mas lá em cima a marreta de Deus é pesada, tá, bicho? A marreta de Deus é pesada. Ó. E aí vem o carimbo do Trump. Aí eu quero ver eles mandarem prender o Trump, ele mandar prender o Trump, que vem aí, perdeu o mané, o passaporte. Inscreva-se, compartilhe, deixa aquele like, é muito importante, ó. Gente, deixa o like, não saia daqui, você está devendo o like aqui. Não deixe de paga o like aí, dá aquele like aí pra gente aí, ajuda a gente cada vez mais. Até o petista que entrou aí, dá o like aí, sai da live, entendeu? Se inscreva, compartilhe, deixa o seu like. Parabéns ao Bolsonaro que começou a comer, e parabéns ao Silas Malafaia que já fez a convocação, vai ser numa quarta-feira, vai lotar em Brasília, tá ok? Deixa o seu like e compartilhe, tá ok? Vamos lá. Exatamente, pessoal. Inscrevam-se no meu canal pessoal, né? Inclusive o último vídeo foi contra motos, né? Eu vou dizer diretamente assim, né? Foram levantamentos, né? Questionamentos e opinião sobre motos no Brasil, né? Uma opinião contrária, né? Tem gente que não fez um vídeo aqui no YouTube sobre isso, né? Muita gente que não faz vídeo sobre isso no YouTube, mas eu resolvi trazer, né? Agora, novamente, pessoal, eu sei que não vai ser um assunto que vai agradar todo mundo, né? Até porque tem muita gente, inclusive aqui em volta de casa, que gosta de moto, né? Agora, não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum a gente defender esse veículo, na verdade, é perigoso, na verdade, além disso é perigoso, tá? Que na verdade... Perdi dois amigos, de dois amigos já, por causa do negócio de queda de... Eu trabalhei na época na Barra, e teve dois amigos que lá nos anos 80, que as pessoas caíram de moto e faleceram. Mas o que incomoda muito, deixei claro no vídeo, né? Barulho, é o barulho, né? Então, pessoal... E a falta de respeito, porque você vê duas pessoas sentadas numa moto, aqui no Rio de Janeiro você fica com medo. Pô, será que não vai ser... Não vão medo a gente não tem, não. O que a gente tem é aversão, né? Aversão. Será que não é dos assaltantes? O cara vem parando na moto, pega... No Rio de Janeiro é melhor você não dar informação, tá entendendo? Para negócio de motoqueiro parado do teu lado ali, para dar informação, é perigoso, tá entendendo? Porque você não sabe quem é que tá ali, é perigoso. São Paulo foi proibido de negócio de moto, foi proibido o Uber e o 99 fazer esse transporte ali, tá entendendo? Porque muita gente faleceram por causa desse de moto, tá entendendo? Com essas corridas. Então, o Ricardo Nunes cortou isso aqui, foi uma batalha, ainda tem essa batalha lá para ele resolver, mas tem isso aí que é proibido em São Paulo fazer corrida, transporte de corrida 99, o Uber não pode fazer isso aqui. Então, pessoal, né, curtam o meu vídeo, né, contra motos, curtam esses vídeos também que a gente está fazendo, né, transmissões simultâneas, né, a gente precisa
né, que do apoio de vocês, né, precisa do apoio de vocês, até mesmo se vocês quiserem contribuírem financeiramente, o Pix se encontra nas descrições, né? Portanto, pessoal, ainda voltando a falar sobre o meu canal aqui, né, o vídeo, né, em questão que eu acabei de citar, tá aqui no chat, né? Então, além de vocês curtirem, né, que vocês possam se inscreverem também, né? Enfim, são opiniões, né, que a gente traz ali nesse canal que é de entretenimento. Inscreva-se também no canal de entretenimento dele aqui, Isso. Ferreira 3.0, certo? Enfim, agora comentou sobre o primeiro tema dessa live. Aliás, antes de comentar sobre o primeiro tema dessa live, vou citar aqui um versículo, né, até para não deixar passar batido, né, pessoal? Vamos lá, então. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, a quem te guarda não tosquenejará. Esse que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e tua saída desde agora e para sempre. Amém. Não tá dormindo não, né? Não, Salmo 121, pessoal. Vamos lá, então. Agora comentando sobre o primeiro tema dessa live, né? A gente não sabe se o Bolsonaro irá participar dessa manifestação dia 7, né? Mas parece ter um significado, né? Parece ter um significado nessa data, né? Que a gente ainda não sabe, né? Quarta-feira, a gente vai saber conforme pode ser, né? Pode ser um enigma, né? Que a gente ainda não deciframos, né? Mas de qualquer forma, né? De qualquer forma, peço para que os brasilienses, Goiás, o pessoal de Goiás, brasiliense ali, o pessoal daqui do Rio de Janeiro também vai vir o pessoal lá, de Goiânia também, se puder comparecer, porque vai Goiânia lá, ali, para Brasília, né, não é muito distante, né? Houve diversas vezes em que o Bolsonaro esteve em um dia em Brasília e no mesmo próprio dia compareceu a Goiânia. Né? Perto. Então é muito perto, pessoal. Os goianos, exatamente, né? Que puderem comparecer nessa manifestação em Brasília, que é ali do lado, né? Que participem, né? Novamente, né? A gente não sabe se o Bolsonaro irá participar. Ele vai dizer se ele vai ou não. Mas eu vou no meu instinto aqui, tá? Eu vou no meu instinto. Eu acredito que ele vai participar. Tá? Afinal de contas, ele não convocaria uma manifestação dessa à toa, né? Sem saber uma prévia, né, do que poderia acontecer, né? Inclusive, né, quando ele passou mal, né, quando ele teve esses problemas intestinais, ele estava cumprindo uma agenda no Rio Grande do Norte, né? Ele tinha convocado, ele até falou no Rio de Janeiro, né? Depois de São Paulo, poderia ser alguma cidade do Nordeste. Mas, se vocês pararem para imaginar ou para raciocinar, vocês vão entender o porquê do Bolsonaro convocar essa manifestação em Brasília. Agora, o dia 7 em que é um enigma, a gente não sabe ainda. Mas sobre essa convocação de um ato pela anistia em Brasília, faz todo sentido, né? Porque, primeiro, para desmitificar, né? Para desmitificar sobre aquela invasão em 8 de janeiro de 2023, porque muitos veículos de velha imprensa disseram que aquilo era uma manifestação de direita, sendo que foram invasões aos quais foram repudiáveis, logicamente, né? Agora, a gente vê que a maioria dos presos do 8 de janeiro se encontram presos sem qualquer tipo de irregularidade. Mas essa manifestação pró-anistia servirá de exemplo que manifestações de direita sempre foram cívicas, ordeiras e pacíficas. Então, essa narrativa de que a direita invade, né,
ela vai cair por terra agora, nesse dia 7 de maio, com essa manifestação, até que eu acredito assim, né? Eu acredito que foi uma baita ideia. Foi uma baita ideia, né? Primeiro por conta disso. Porque não pode durante a semana, te pergunto por quê. Porque desde o final de semana não tem ninguém em Brasília. Mas primeiro por conta disso, né? Para desmitificar aquela falsa narrativa, né? De que o que aconteceu em 8 de janeiro de 2023 foi uma manifestação de direita, sendo que, na verdade, a gente sabe, né, que até mesmo o desgoverno do PT flexibilizou sua segurança para que as pessoas pudessem invadir, né, a sede dos três poderes, né, três instituições, né, porque poderes, né, todo poder emana do povo, certo? Tem que partir dessa premissa, certo? Então não concordo com esse nome de três poderes, né? Mas vamos lá. Seguindo, né? Eu falei aqui o primeiro motivo. O segundo motivo é o seguinte, né? Poderia ser o primeiro também, né? Eu acredito, né, que uma manifestação em Brasília, onde há o Congresso Nacional, irá pressionar diretamente Hugo Mota. Isso, exatamente. Não só Hugo Mota, mas todo o entorno na sede dos três poderes, né? É lógico que o projeto ainda parte da Câmara dos Deputados, né? Parte dos deputados, né? Não é necessário, pessoal, não é necessário que a gente tenha apoio de Lula, até porque o Lula o Lula vai querer vetar um projeto desse. Por que eu tô falando disso? Porque que o projeto vai para o Senado, depois vai para a sanção do Lula, né? A gente não queria que o Lula fosse eleito, pessoal, né? E que até duvida, né, sobre os 60 milhões que o Lula teve, né? Enfim, foi uma eleição conturbada que tivemos aqui em 2022, mas tinha ministros do STF que diziam, não, porque o nosso sistema eleitoral aqui é 100% confiável, né? Enfim, nisso você pode tirar uma conclusão de que, na verdade, esses ministros, né, do STF/TSE estão mentindo novamente, né? Até porque eu faço questão de dizer isso, pessoal, que não há um sistema 100% confiável no mundo. Também repito, né, o que eu já venho dizendo em outras lives, né, que não há um sistema eleitoral 100% seguro. 100%. Quando a gente fala 100% confiável, logicamente que liga as pontas, né, e diz que não há um sistema. Até o sistema norte-americano, né, passou, né, nos últimos tempos, né, não agora, né, com a eleição do Trump, né, mas passou, né, em 2020, né, por desconfiança, né, por conta do voto pelos Correios, naquela época da tal pandemia, né. Ainda bem que essa época já passou, né, até porque a gente via que a esquerda mostrou quem realmente era nesses tempos, né? Porque a gente via a esquerda defendendo fechamento de comércio, fechamento, lockdowns, fechamento de igrejas, né? Então houve uma engenharia social, um controle populacional para que as pessoas acreditassem numa farsa. É esse o ponto, né? Recentemente surgiu uma matéria, no qual foi desmascarado, né? Foi desmascarado essa ideia de que o tal vírus, né? O tal vírus não fosse servido, né? De contaminação, né? Para outras pessoas, quer dizer, não seria, né? Não seria um impedidor, né? Impedidor para que o vírus não fosse contaminado por essa pessoa que estivesse utilizando essa focinheira, né? Além disso, tinha o passaporte sanitário, enfim,
foram várias narrativas criadas em que, naquela época mesmo, a gente estava desmascarando todas elas que haviam sido criadas, né? A gente poderia ter ido muito mais além, né? Mas houve uma narrativa, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E que vacinas salvavam, né? Eu poderia falar muito mais sobre isso, né? Mas a gente foi privado naquela época de falar sobre esse assunto, né? Mas agora a verdade está vindo à tona, né? Isso. Depois dessa fraudemia, né? Muitas coisas estão vindo à tona, né? E isso é muito importante, né? Até porque a gente viveu numa farsa naquela época e muita gente acreditou, né? Que as focinheiras realmente funcionavam, né? Sendo que pesquisas mais recentes comprovam que não, né? Mas, enfim, ainda falando sobre a recuperação do Bolsonaro, né? Ele foi um político, né, que saiu fora da caixa, né? Principalmente nessa época na pandemia, né? Fraudemia, né? Ele falava que deveria conciliar empregos, né, trabalho com saúde, né? Não fazer coisas irresponsáveis. Ele nunca defendeu fechamento de comércios, lockdowns, nunca defendeu o uso obrigatório das focinheiras, né? Mas e também passaporte sanitário, uso obrigatório de passaporte sanitário, né? Mas de qualquer forma, né? Acabou que o governo Bolsonaro serviu de exemplo, né? Nessa questão de liberdade, né? Não só na questão da liberdade, né? Mas também na questão da honestidade, até porque eu desafio até mesmo aos opositores, né? Para que me apontem, né? Um caso de corrupção envolvendo o governo do Bolsonaro, né? Questão ao qual que não tem acontecido no desgoverno atual, né? O desgoverno atual tem acumulado escândalos e mais escândalos de corrupção, né? O mais recente que ainda vai tratar nessa transmissão ao vivo, né? Mas é incomparável comparar o governo Bolsonaro com os desgovernos do PT, né? É incomparável comparar, né? Vou usar esses termos aqui, né? Mas enfim, Bolsonaro está em recuperação, né? Por conta do resquício, né, envolvendo seu atentado, né? Atentado esse que encontra-se com muitas perguntas sem resposta até o presente momento. Quem pagou o advogado do Adélio, né? Quem enviou o Adélio para atentar contra o Bolsonaro? A gente quer saber a verdade. João 32. Conhecereis a verdade vos libertará. O ponto é que agora foi descartado qualquer tipo de cirurgia ao Bolsonaro, né? Isso é importante da gente ouvir, né? Até porque ele passou por uma cirurgia de 12 horas, ao qual até o presente momento ele se recupera. Ele passou por 2 semanas sem se alimentar corretamente, né? E também beber líquidos, né? Agora que ele está podendo fazer isso, porque há movimentos espontâneos no seu intestino, né? Então era uma situação muito complicada, né? Ele só se alimentava através de sondas, né? É lógico que a gente não queria que o Bolsonaro passasse por tantas cirurgias assim, né? Mas com certeza há um plano de Deus para ele. Não há nenhuma dúvida quanto a isso, pessoal, né? Com certeza o Bolsonaro irá voltar mais cedo ou mais tarde para o seu cargo ao qual ele jamais deveria ter saído, né? A gente quer que seja em 2026 mesmo, né? Até porque ele se tornou inelegível, né? Irregularmente. Por que eu digo isso? Porque era a prerrogativa dele fazer reunião com embaixadores, independentemente de qual fosse o assunto tratado neste mesmo evento, né? Ocorreu justamente em 2022, né? Então, não teria o porquê, né,
criarem 400 páginas para justificarem o injustificável, né? Para defenderem o indefensável, né? Mas o que é Constituição para aqueles que não a seguem, né? Por exemplo, os meninos do TSE, né? Vivem favorecendo os esquerdistas, vivem favorecendo os petistas. Tanto é que a gente não tinha isonomia, principalmente naquela época das eleições de 2022. Né? Mas é isso, pessoal, não vou me delongar sobre o assunto. Acredito, né? É só um palpite, acredito que o Bolsonaro irá obter sua alta nos próximos dias e, no limite, ele comparecerá nessa manifestação em Brasília no dia 7 de maio. Acredito que o Bolsonaro irá participar. Tem gente ainda com muita dúvida se ele irá participar ou não, né? Mas acredito que vai, pessoal. Acredito que vai. Vão por mim, né? Acredito que ele vai obter sua alta e, em seguida, poderá participar dessa manifestação de 7 de maio em Brasília. Agora, o porquê dessa manifestação ser na quarta-feira, a gente não sabe, né? Mas, com certeza, nas próximas lives, a gente vai tratar sobre mais detalhes relacionados a esse evento, né, que será inédito na capital federal, né? Lembrando que o Hugo Mota está atuando de forma covarde, né, não querendo tramitar esse projeto, né? Enfim, mas é necessário que a gente faça um coro em Brasília, né, para que cada vez mais pressione o Congresso Nacional, não só a Câmara em si, mas também o Senado, para que eles venham a aprovar esse projeto que é tão imprescindível. Anistia humanitária urgente. É para ontem, pessoal, é para ontem. Enfim, é isso. Tá ok, meus amigos? Então deixe seu like, compartilhe, é muito importante. Seu compartilhamento, anistia já, gente. Anistia já. É preciso que essas pessoas saiam. Tem pessoas ali que não devem nada, tem pessoas que estavam vendendo bandeira, tem pessoas ali, pessoas de 70, 80 anos de idade, pegando 14. Pô, é uma vergonha. É uma vergonha. Mas tudo bem. O Alexandre de Moraes esticou tanto a baladeira dele que rebentou. Rebentou e não tem conserto, não, tá? Não adianta ele voltar atrás, porque o Trump vê aí aquele carimbão dele, tá? Barroso, abre teu olho, tá? Tu pode estar no meio também, tá? Gosta de falar besteira, fica aí. Não é à toa que está sendo um monte de assessores dele ao redor dele. E esses assessores podem ser convocados lá no Congresso Nacional. Está na hora de fazer uma conversa. O Barroso disse que a anistia é imperdoável, né? Defender a anistia, né, do 8 de janeiro é imperdoável. O Alexandre de Moraes falou que a anistia pertenceu ao governo federal, que o governo queria votar. Agora, dois Alexandre, então vou na linha do Augusto Nunes. Então, um dos Alexandres tem que perder aquele Alexandre lá de trás, porque falava diferente, tá? Só uma deixa. Tá, gente? Vê aí o carimbo do Trump, estamos aguardando. Não, ninguém está ansioso, porque lá a lei funciona. Tá ok, gente? Sim. Lá a lei funciona. Agora, okay? Agora 20 horas e 9 minutos, né? Agora 20 horas e 10, né? Vamos aqui ao segundo tema desta live, né? Deus. Novamente, pessoal, deixe seu like, compartilhe, se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Vamos aqui ao segundo tema desta live. Comitiva de Lula para o funeral do Papa Francisco é maior que as de Trump e Milley. A delegação brasileira levou políticos, entre aspas, ministro do STF e também tesoureira do PT à despedida do pontífice, né? Lembrando que o evento aconteceu nesse final de semana, né? Mais precisamente ali no sábado, né? E, logicamente, estamos aqui para repercuti-lo, né? Falarmos sobre, né, opinarmos, né, sobre isso que ocorreu, né? Enfim, passado pela matéria, vamos aos comentários. Tá ok, gente? Então, é uma vergonha o que aconteceu. Para que esse monte de gente? O Trump foi isso, ele e a esposa dele. Ponto final.
Milei foi ele, os assessores dele, foi o que aconteceu. Sim, pode continuar. Entendeu? Então, gente, não tem não tem esse negócio de um monte de gente. Para que levar ministro do STF? Qual é a importância que isso tem? Fala para mim. Para que levar a tesoureira do PT? Exato. Gente, sem necessidade nenhuma disso, tomar vergonha que nós estamos passando, e tudo com o nosso dinheiro, tá? Com o nosso dinheiro, com nossa grana. Ele tocou até de avião para ir num outro avião, que é um avião de carga, uma coisa assim que ele falou das Forças Armadas, para as Forças Armadas, que era. Enquanto isso, a Forças Armadas aí está em frangalho aí. Se precisar de uma bazuca lá, não tem nada, tá tudo ruim. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, o Lula, esse comunista, um dia ele vai pagar por isso. Tudo isso que ele faz com a população, pai dos pobres, isso é um sem vergonha. Isso aí é um mentiroso. Não é à toa que a gente vai falar sobre o irmão dele, que está envolvido naquela fraude do INSS, tá? Daqui a pouco já a gente vai falar sobre isso. Então, gente, o irmão do Lula é o Carlos Lupe? Não, né? Não. O irmão do Lula é outro Zé Ruela lá. O Carlos Lupe tava sabendo do escândalo do INSS. Ele sabe, mas não tomou. E que vai falar sobre esse assunto aí nessa gente, live. Sem negócio. É um escândalo, uma vergonha que nós estamos passando no internacional. O Trump vai ele e a esposa. Me leva ele e os assessores ali mais próximos, 4 pessoas. E aí vai o comunista Lula, aquela quadrilha de comunistas, o Lula, a esposa, que não usou véu, quer dizer, ela acha uma mulher de 40, 50 anos de idade, acha que é garotinha. Inclusive, toma vergonha, não. A Janja apareceu sorrindo no funeral do Papa. Não. Quer dizer, ela debocha até no funeral do Papa. Isso é uma vergonha, né, bicho? O Lula falou que não viu o Trump. Não viu. É para não ver, não. O Trump quer conversa com o comunista, rapaz. O Lula quer o Trump quer conversa com o Lula, rapaz. O Lula falou mal do Trump o tempo todo durante a campanha. Só que tem que ir lá, a lei, Lula, funciona. E sempre, agora vocês arranjaram confusão com o mundo inteiro, porque os parlamentares lá da Europa vão entrar na justiça para questionar o Lula, para questionar o Alexandre de Moraes sobre aquela citação que fez o Bolsonaro no hospital. É vergonhoso o que aconteceu. Mas não se preocupa, não. O tempo de Deus, ele não falha. E o Alexandre de Moraes será preso. Não tem jeito. Ele arrebentou a corda. Não é à toa que ele não quer. Agora, não é momento de viajar para os Estados Unidos. Não é momento, não. Você nunca mais vai botar o pé lá. Porque se botar, será preso. Você provavelmente, o FBI está na tua cola. Aguarda. O cara mais rico do mundo tem o maior satélite. Tem quase não sei quantos 1000 satélites no ar para pescar você. Calma, vai chegar lá. Tá? Se tiver alguma coisa lá, é melhor correr de lá. Gilmar Mendes, a Europa quer falar contigo sobre essas universidades aí, sobre essas solturas que soltou o Sérgio Cabral, soltou o negócio do JBS, sobre essa turma que soltou o Lula. Estou querendo saber. Está na hora de dar uma quebrada no sigilo bancário dessa galera, né? O Senado pode fazer isso, mas nós temos um comunista chamado Davi Alcolumbre que fica viajando no dinheiro do povo, no avião que virou Uber. Fábio Uber. Escreve, compartilha, não tem nada que falar, que é tomar quadrilha de comunistas que foram para lá, ainda ficaram fazendo. Isso aí é fazer campanha antecipada, tem que mandar prender todo mundo aí. A cadeia é bem grande para todo mundo aí. Pessoal, é lógico que ainda não saiu os valores dessa viagem do Lula, mas eu já chamo a atenção de vocês para esse fator, certo? Com certeza, nos próximos dias ou até no próximo mês, irá sair esses números, essa gastança que o Lula teve com não só o petista em si, mas também com os outros 20 que foram. Quer dizer, o Lula levou até tesoureira do PT. Quer dizer, vergonhoso, pessoal, vergonhoso, né? Quer dizer, a comitiva do Lula superou a de Trump e Milei juntos. Foi só ele e a esposa dele, rapaz. E os outros assessores. E o Trump apareceu no funeral do Papa num dia e no dia seguinte já estava nos Estados Unidos. Isso aí. Diferentemente do Lula.
né? Não, eles vão passear. Diferentemente do Lula, que eu acredito que continua na Itália. Quer dizer... Continua passeando, o negócio deles é passeio, é turismo, entendendo? Quer dizer, o Lula vive muito mais fora do Brasil do que nesse país que aqui nós falamos, né? É esse o ponto, pessoal, né? Então, a gente precisa saber quanto foram gastos, né, nessa viagem do Lula com sua comitiva para para o funeral do Papa. Né? É lógico, né, que eu tive muitas discordâncias aqui com o Papa, né, com o Francisco, mas não cabe a gente falarmos novamente sobre isso, né? Mas o que a gente torce é que o novo pontífice seja um conservador, alinhado ao Trump, alinhado ao Bolsonaro, alinhado a Milei, né? Porque é isso que a gente precisa no momento. Né? O Trump aproveitou o funeral do Papa para conversar com Zelensky, para saber o que realmente está acontecendo lá no leste europeu, por que esse conflito nunca termina. Quer dizer, hoje surgiu uma matéria no qual o Putin fez uma trégua, né? Fez uma trégua de 3 dias para esse conflito lá no leste europeu. Mas eu acredito que tudo papo furado. Acredito que é mentira, né? Acredito que é mentira porque o Putin tem interesses escusos sobre a Ucrânia, né? Acredito que a soberania da Ucrânia deveria ser respeitada, né? Eu sei que o Zelensky não é confiável, né? Ele é de esquerda, mas de qualquer forma, né? A Ucrânia é um país independente, né? Não faz sentido a Rússia querer invadir a Ucrânia, né? Se olharmos no ponto de vista correto dessa situação, né? Mas a gente deve lembrar que o Lula está apoiando a Rússia nesse conflito. O Lula não quer paz. O Lula quer que o Putin continue, né? Enfim, a gente sabe que o Putin tem recebido apoios estranhos, apoios esquisitos, né, de outros países, né? Mas vale lembrar que o Lula sempre esteve ao lado da Rússia, né? Mas tirem suas próprias conclusões, né? Acredito que a gente deva se ater, né, muito à gastança que o Lula tem feito, não só como viagem, mas também em seu desgoverno. Afinal, são 40 ministérios. Eu tenho uma impressão que começou a chover no Rio de Janeiro. Tá? São 40 ministérios. Né? Inclusive, pessoal, né, muitos dos nomes escolhidos do Lula para ministérios estão envolvidos com corrupção. Se não todos, acredito que todos estão envolvidos, né? Mas a gente sabe, né, da índole do Lula, né? A gente sabe do passado tenebroso do Lula. Vamos lá, gente, porque começou a chover no Rio de Janeiro, sabe como é que é as coisas, né? A corrupção está no DNA do Lula. A gente não devemos escantear esse fator. Acredito que o Lula é o maior corrupto do planeta, sem dúvida nenhuma. Né? Enfim, era isso, pessoal. Entendo que o lugar de Lula na cadeia e não solto na política. Né? Mas, além disso, né, tem que prender toda essa comitiva aqui que foi para a Itália. Aí não sobra nenhum, tá? Exatamente. Exatamente, né? Que esses paguem pelos crimes que estão cometendo. Paguem as passagens deles. Não só atualmente, mas também os crimes que cometeram no passado. Enfim, era isso. Tá ok, meus amigos? Então deixe seu like, é muito importante. Aquele like maroto é muito importante. Seu like, seu compartilhamento. Lembrando, gente, que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, sempre dando like e compartilhe. Salmo 72, que diz assim, Salmo 72, tá, gente? Vamos dar uma reflexão um pouquinho aqui. Diz assim, o Deus do rei, o Deus dá ao rei
teus juízos e tua justiça ao seu filho do rei. Tá ok? Tá muito bom. Alexandre de Moraes, leia a Bíblia, cara. Leia a Bíblia. É importante você ler a Bíblia para que você não dê essa... Você vai precisar dessa anistia, você vai ser preso. Abre teu olho, não tem voto. Mas o carimbo do tempo está chegando, perdeu o mané numa mola. Perdeu o mané o passaporte. Perdeu o mané o visto. Guarda aí, vamos lá. Tá chegando a hora, tá? Exatamente, né? Vamos ao último tema dessa live. Vamos falar sobre voltar ao assunto do escândalo do INSS. Vamos lá, então. Direita reage à fraude no INSS com memes nas redes sociais. Lula também foi alvo de deboche. Descontentes com o atual desgoverno, reagiram com memes nas redes sociais à fraude do INSS, deflagrada recentemente pela Polícia Federal, que descobriu descontos indevidos dos benefícios de aposentados e pensionistas. A subtração descoberta até agora está no valor de 6,3 bilhões de reais. Enfim, matéria que está no jornal Pleno News. Seguindo, Lupe foi alertado sobre fraudes no INSS, mas agiu 10 meses depois. Fora Lupe, fora Lupe, fora Lula. Parece que eu não sabia disso, pessoal. Eu não sabia, né, que o Lupe era ministro ministro de governo. Quer dizer, vergonhoso, né? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Deputado Evair alertou sobre escândalo do INSS em 2023. Um ano depois, a CGU também alertou sobre a fraude. Pleno News. Ainda sobre INSS, deputado propõe criminalizar empréstimo consignado sem autorização. Depois do escândalo na instituição, a capitão Alden reforça a necessidade de aprovação de seu projeto. Revista Oeste. Por fim, INSS tenta suspender decisão do TCU que bloqueia descontos associativos, né? É lógico que esse escândalo irá se estender muito, né? Mas a gente não vê a velha imprensa repercutindo. Estou até adiantando aqui meu comentário, né? Mas é isso, né? Passando pelas matérias, vamos justamente aos comentários. Então, gente, eles querem interromper qualquer investigação, porque a quadrilha se formou, inclusive o irmão do Lula. Esse é um escândalo pior do que o mensalão. Olha, o PT, onde ele mete a mão, só dá roubalheira. Onde ele mete a mão, ele só dá roubalheira. Olha só. Petrolão, mensalão, agora o INSS. Quer dizer, roubar os velhinhos, gente. O irmão do Lula está envolvido, que ele é presidente de sindicato. Poxa, pelo amor de Deus, gente. Para onde vai isso aí, cara? Quer dizer, tirar 10 de um, 15 de outro, 20 de outro. E o tal do Lupe sabia de tudo. E não tomou providência nenhuma. Esse cara tem que ser... Aliás, tem que ser afastado. Tem que ser afastado e tem que ser preso. Outro detalhe. Tem que ser preso, tem que ser afastado. E outra coisa. Todos os bens têm que ser bloqueado. Penhorado. Não, bloqueado. Bloqueado. Depois da investigação. Se ele estiver limpo na parada, devolve para ele. Tá? Mas é preciso fazer isso, porque aquela história, tudo que o PT se envolve, tem que ter uma roubalheira no meio. Não sei por que isso aqui, não sei por quê. Eu fico pensando assim, ele não tem por que fazer alguma coisa, porque Petrolão, mensalão, e agora o INSS de 6 bilhões é muito dinheiro. As pessoas não têm nem o que comer, vivem um salário, o salário lá de um salário mínimo para pagar as contas, aí os caras metem a mão, autorizam fazer desconto na conta da pessoa. E aí o Carlos Lupe sabia disso. E só depois de 10 meses... Aliás, depois que o escândalo apareceu na televisão, foi que deu zebra. Ele resolveu... eu sabia. Amigo, pede demissão. Teu cargo já tem outro para tomar teu cargo. É assim mesmo. É os Correios, é banco,
que está dando prejuízo, porque é muita roubalheira. Só roubalheira. Onde o PT se mete, sempre tem alguma coisa errada, cara. Porque esse pessoal não se contenta só com o salário dele, não. Eles têm que meter a mão no dinheiro do povo, porque são preguiçosos. Tá vendo? Preguiçosos. Onde já viu o Partido do Trabalhador e pessoa que não trabalha? Por que esse pessoal não utiliza o INSS? Não, eles querem estar arrebentando com os aposentados. E aí o irmão do Lula, ele fala que só quem fez isso aí foi só pessoa interna, não foi pessoa do INSS. Então, mas tem pessoa do INSS, porque a fraude acontecia dentro do INSS. E aí? Quem vai pedir demissão primeiro? Está na hora de mandar prender o Lula, né? Está na hora de mandar, acho que está demorando muito a Polícia Federal para prender o Lula, né? Que o Lula não foi descondenado, ele continua condenado pelas práticas erradas que ele fez no passado. Mensalão, Petrolão, Cid de Atibaia, apartamento lá em Santos, aquele negócio todo, entendeu? Triplex, que Guilherme Boulos até tentou, né? Se invadir esse triplex, não é? É um negócio, entendeu? Então, PT é sinônimo de coisa que não presta, tá? Pode ter certeza disso. Tá aí, virou um partido desse tamanho assim, que o PT, tudo que acontece ali, o PSDB agora tem que se associar com outro partido, vai virar um outro partido. O PT, ele não tem mais nada que esticar, porque esticou, arrebentou a corda. Porque tudo que acontece, tem muita gente agora não querendo nem ser mais, estou querendo se afastar do governo Lula, porque o governo Lula vai trazer prejuízo para eles, não vão conseguir se eleger nas próximas eleições. Tem que sair agora, tá, turma? Tem que sair agora. Teve um que recusou aí, ministro das Comunicações, não quis não, conversa fiada não. Opa, não quero isso não, tá? Lula, não, tô fora, não quis. Pediu desculpa e saiu fora. Então, gente, é isso que eu tenho para falar aqui. Tem que pegar o INSS, um por um, inclusive o Carlos Lupe, meter na cadeia, tá entendendo? Meter na cadeia. Tem que, na verdade, eu dou uma proposta aqui para vocês, fazer uma cadeia só para colocar político corrupto. Só para político corrupto. Coisa que não vai acontecer, porque o Sérgio Cabral, que é um corrupto, está aqui no Rio de Janeiro dando ideia, não sei o quê, fazendo live no Instagram. Pô, entendendo? Enquanto isso, os caras, o Daniel Silveira está preso, não fez nada disso. O Cid Vaz foi preso, o Anderson Torres foi preso, o Braga Neto está preso. Quer dizer, é de uma doideira total, tá entendendo? Só que tem que o Alexandre de Moraes, ele pode fazer. A corda dele arrebentou. Não tem mais como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. O FBI está atrás dele. Pode ficar tranquilo. Relaxa, porque tua hora vai chegar. Não tem para onde correr. Seria muito bom lá no início, pô, cara, tô fazendo coisa errada. Peraí. Vou sair fora disso aqui. Vou perder meu passaporte, vou perder meu filho que estuda lá. Acho que o filho dele estuda lá nos Estados Unidos. Tem que voltar, bicho. Vai atingir todo mundo, inclusive quem estiver perto dele. Tá? E ter pessoas que já têm praticamente certeza do que vai acontecer. Inclusive a história do Felipe Martins. Aguarda um instante. O advogado falou, ó, tem inclusive um apanhado já para saber quem foi que mandou fazer essa fraude no governo americano. Guarda só um instantinho que a coisa vai ser bonito, tá? Você guarda. Tem 10 aí para ser punido pelo carimbo do Trump. Deixa o seu like, compartilha, é muito importante. Fora Carlos Lupe, fora Alexandre de Moraes, fora Lula, com essa roubalheira no INSS. Roubalheira, 100 milhões é muito dinheiro, tá? É muita grana. Agora, um detalhe, eu vou te falar, quem é que vai pagar essa dívida? Não, porque vão devolver o dinheiro. Quem vai pagar? Somos nós que vamos pagar? Não, tem que tirar. Vai lá, pega o dinheiro do Lula, pega o dinheiro do Alexandre de Moraes, pega o dinheiro de todo mundo junto e devolve para essas pessoas. Entendeu? Vê quanto foi 100 milhões, dá lá o negócio, devolve para essas pessoas. É muito importante. O PT, aí sim, o PT viraria um partido grande. Mas tem que ele não gosta de fazer isso. Enquanto eles estão tentando. Porque quando apertou o negócio aqui, ele viajou para a Itália.
Quando o negócio aperta aqui, ele mete o pé para fora, não fica no Brasil. Ele foi para lá para deixar a coisa apagar. E aí o Hugo Mota, que é o corrupto, que agora todo mundo já sabe que ele é corrupto, a família dele é tudo corrupto, está sendo tudo investigado, está sendo chantageado por essa galera lá do TSE, STF, sei lá, pelos congressistas lá. Então, meu amigo, manifestação em maio, vai ser numa quarta-feira, tá, gente? Lá em Brasília, tá? 7 de maio. Like, 7 de maio. Deixe seu like e compartilha, é muito importante, seja muito bem-vindo, tá ok? Exatamente, agora 20 horas e 31 minutos. Agora falando novamente, né, sobre o escândalo do INSS, e que havia tratado sobre o assunto em uma ou outra live anterior, mas de qualquer forma, né, o sistema utilizou a prisão do Fernando Collor para subterfugiar esse escândalo do INSS. Mas, além disso, né, a prisão do Collor foi, acredito que, um recado ao Bolsonaro. Né? Mas não há, né, qualquer motivo, né, para se preocupar se a gente olhar pelo lado da lógica, né? Até porque Bolsonaro é honesto, né? Diferentemente do corrupto Lula, né, que se encontra em Brasília. Né? Já falei por inúmeras vezes, a chapa do Lula deveria ter sido abolida. O Lula jamais deveria ter saído da cadeia. É esse o ponto. Né? Porque não foi descondenado. Né? As condenações do Lula continuam lá, né? Lá na sua ficha corrida. Né? Seiti Atibaia, triplex, né? Obras irregulares nas Olimpíadas. Né? Eu poderia justamente ficar até amanhã citando esses inúmeros casos irregulares envolvendo o Lula. Né? Mas é certo que é o maior corpo do planeta. Isso não tenho dúvidas, né? Não tenho dúvidas quanto a isso. Até mesmo, né, tenho certeza que o Lula já sabia desse escândalo do INSS desde 2023, porque não é possível, pessoal. Não é possível. Né? A situação não é de hoje. Vocês acham mesmo que o Lula não está sabendo disso? Por favor, né? Por favor. O Lula tem no seu DNA a corrupção. Vocês acham mesmo que o Lula não sabia disso? Sendo que o escândalo já vinha acontecendo desde 2023? Então não tem essa de que não tenha que ter anistia. Que aqueles que defendem a anistia são imperdoáveis, né? Porque estão defendendo o indefensável, né? O ponto é que a gente sabe, né? Que aqueles mesmos que dizem que não querem anistia já foram anistiados. Não querem anistia, né? Já foram anistiados, mas também estão defendendo o Lula, estão defendendo o Carlos Lupe. Né? Mesmo o Carlos Lupe sabendo desse escândalo desde 2023. O Carlos Lupe foi omisso, mas além desse sujeito, foi o Lula também. Né? Vocês acham mesmo que o Lula não sabia do escândalo do INSS? Por favor, né? Por favor, não sejamos ingênuos. Não sejamos ingênuos. Né? Eu não vejo outros canais falando sobre isso, mas é para a gente suspeitar minimamente o Lula. Aliás, eu suspeito muito mais que minimamente, né? Mas eu lanço esse questionamento, esse ponto para vocês, né? Não é possível que o Lula não estivesse sabendo desse escândalo do INSS. Quer dizer, desviaram bilhões, não foram milhões, bilhões de idosos. Quer dizer, inadmissível, pessoal. Absurdo. Né? É lógico que isso é digno de impeachment.
Mas o fato é que o Lula nunca deveria ter saído da cadeia pelos crimes que cometeu. Agora, também eu cobro aqui os deputados. Cadê os deputados cobrando, né, pedindo impeachment do Lula? Ah, mas tem eleição no ano que vem. Não, não. Os deputados de direita devem se mobilizarem pelo impeachment do Lula por conta desse escândalo do INSS. Não é porque tem eleição em 2026 que os deputados podem se abdicar de suas atribuições. Entendo que os deputados de direita devem fazer o mínimo, porque é o mínimo, né? E pedir o impeachment do Lula, né? É o mínimo, porque eu entendo que o Lula deveria ter voltado para a cadeia, deveria voltar para a cadeia, no local ao qual jamais deveria ter saído. Por que o Lula foi solto? Por conta de uma manobra do Fachin, que fez uma reunião com embaixadores de forma inconstitucional. Esse mesmo Fachin estava condenando o Bolsonaro por conta de uma reunião também com embaixadores, sendo que reunião com embaixadores independentemente do assunto que fosse tratado, é prerrogativa do presidente da República. Pessoal, não tem outra, né? Entendo que o sistema está atuando de forma maléfica para prejudicar um lado do espectro político. Não há dúvidas quanto a isso, né? O próprio desgoverno queria que fosse aprovado o PL 2030, no qual não tem o intuito de regular redes sociais, tem o intuito de censura. E vocês acham que eles trocaram, né, suas índoles, mesmo com o PL 2030 sendo esquecido temporariamente? Não. Onde tem comunismo, tem censura, pessoal. Não achem vocês que, de repente, a esquerda se converteu. Não. Lula continua defendendo suas ideologias e suas ideologias continuam sendo, eu não gosto muito dessa palavra, não curto muito essa palavra, impostas, né, para a sociedade. Né? Vou utilizar esse termo, né, mas eles querem obrigar vocês as pessoas, né, a pagarem mais impostos, por exemplo. Né? É esse o ponto. Né? E no passado, o Lula falava até mesmo em fechar o Congresso Nacional. Né? Vocês acham que o Lula se converteu? Não. Comunismo? Não. Continua sendo o mesmo de sempre. Tá? Mas, enfim, eu já falo desde muito tempo, né, que o Lula não deveria se encontrar na polícia, deveria se encontrar preso. Por que se encontra na política? Por conta desse judiciário que temos aqui no Brasil, que é uma vergonha. Não temos justiça no Brasil há muito tempo. Os que ocasionam insegurança jurídica são os ministros do STF, que afastam investidores. Mas também é bom que os investidores sejam afastados, porque assim quebra de vez o desgoverno do PT. Né? Enfim, era isso, pessoal. Prestar meu repúdio a Carlupe, prestar meu repúdio a Lula, né, que já estava sabendo do escândalo do INSS. Não tomou providência. Agora está pagando de bom moço, dizendo que o presidente do INSS deve ser demitido, sendo que o Lula já sabia o que estava acontecendo nessa instituição há muito tempo. Né? Então não venha com essa de que, de repente, o Lula quer demitir o presidente do INSS. Não. O Lula já sabia do que estava acontecendo e deixou acontecer. Deixou acontecer. Agora, o Lula quer
afastamento e prisão do presidente do INSS? Não. 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 A gente não pode admitir isso. Né? É imprescindível, pessoal, imprescindível que a gente não só peça a prisão do presidente do INSS, mas de todos os ministros do desgoverno do PT. Não só os ministros do desgoverno PT, mas também a prisão do Lula. O mínimo que deveria ser feito depois desse escândalo do INSS é o impeachment do Lula. Cadê os deputados de direita? A gente quer saber. A gente quer saber onde estão vocês, deputados de direita, pedindo o impeachment do Lula por conta desse episódio. Enfim, era isso, pessoal. Tá ok, meus amigos? Então deixe seu like, compartilhe, é muito importante o seu like, o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal Brasil no Ponto News toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas, os canais como o Mito Brasil, que está com a gente hoje aqui, a gente seleciona, aí alguns que chegam junto aqui com a gente e participam da live com a gente. Então, Brasil no Ponto News e Mito Brasil. Gente, vamos terminar essa live por aqui, mas antes tem as últimas notícias do momento aqui, a gente vai trazer em primeira mão aqui. Exatamente. Depois finalizamos a live. Tá? Vamos ao bate-pronto, né, que consiste nas notícias mais destacadas do cenário político, tanto nacional quanto internacional. Né? Vou começar por essa notícia do Trump aqui. O próprio propõe cortar impostos para quem ganha até $200 mil. Boa. Vamos embora. $200 mil. Sensacional, né? Agora, sensacional. Cadê que o Lula faz isso? Não faz. Por quê? Porque o Lula defende ideologias. É isso que a população deve se alertar. Fica de olho na próxima notícia que vai vir aí. Exatamente. PL ganhou o dobro de filiados do PT desde as eleições de 2022. É o que eu falei para você. Cada dia que passa, o PT fica um partido minúsculo. Minúsculo. Aí, meu amigo, é falência total. E aí tem um cara que leva a tesoureira do PT lá para ver o Papa. Meu Deus do céu. Vergonhoso, né? Mas os parlamentares, apesar de estarem devendo nessa questão do escândalo do INSS, parlamentares apoiam Sóstenes após intimação de Flávio Dino. Eles, na verdade, eles querem intimidar as pessoas que estão lutando contra a anistia. Tu vê que eles só querem pegar a pessoa que estão fazendo anistia. É só você ligar. Na verdade, eu já falei aqui novamente, ele não quer aprovar a anistia para que esse comunista do Lula chegue lá na frente e diz, olha, vamos fazer o seguinte, gente, juntamente com o STF, manda liberar todo mundo, porque tem eleição daí, ele sabe que ele não vai ganhar a eleição. Ele sabe que ele não tem como ganhar a eleição. Ele pede eleição para todo mundo, é para Tarcísio, é para Bolsonaro ganhando no primeiro turno. Pede para a mulher do Bolsonaro, a Michele Bolsonaro. Pede para o Eduardo, pede para todo mundo. Aí eu te pergunto o seguinte, qual é a alternativa dele? É segurar essa anistia e dizer no final, olha, turma, povo brasileiro, esse cara vir na televisão e fazer um pronunciamento, fazer que liberou... Tu tá entendendo como é a maquiavélica, como é que eles são? São capazes de vir na televisão e fazer dê uma anistia para todo mundo do 8 de janeiro, as pessoas que não fizeram nada. O Lula é comunista e é covarde, porque tá aí o INSS explodiu no governo dele. Tá ok? Então, gente, tem mais alguma coisa? Collor recebe oferta de emprego em presídio de Maceió. Pessoal, não vamos defender o indefensável, certo? Mas Fernando Collor cometeu seus crimes, mas há um recado nessa prisão do Fernando Collor para Bolsonaro. Por bom entendedor. Certo? Na verdade, o que quer dizer? O único corrupto do mensalão é o Fernando Collor. Porque Disseu é limpo, Lula é limpo, todo mundo é limpo. O único corrupto é o Fernando Collor. Vamos seguindo aqui, ó. Em dia de eleição, Trump volta a propor que Canadá vire 51º estado. Plano News. O próprio Trump aposta no etanol para abastecer os Estados Unidos. Glória. Aí é com o Brasil. Visto Oeste. Vamos seguindo aqui, ó. Salles
disse que se candidata ao governo se Tarcísio concorrer ao Planalto. É lógico que essa situação não irá acontecer, mas eu só estou informando vocês aqui, certo? Revista Oeste. Vamos seguindo aqui, ó. Deputados embarcam para os Estados Unidos para discutir tarifas e liberdade de expressão. Agora faltam esses mesmos deputados pedirem impeachment do Lula por conta do escândalo do INSS, certo? Revista Oeste. Vamos seguindo aqui, ó. Trump e Zelensky trocam a conversa no funeral do Papa. Revista Oeste. Moraes concede prisão domiciliar ao cacique Sererê. Revista Oeste. Daniel Silveira, aliás, PGR se manifesta pela redução da pena de Daniel Silveira. A gente não quer redução de pena do Daniel Silveira, a gente quer anistia do Daniel Silveira. Que continue valendo o que o Bolsonaro fez para ele. Ponto final. Exatamente. Exatamente. Agora eu vou verificar se tem alguma notícia nova. Seleção brasileira terá camiseta vermelha para a Copa de 2026. Para mim não faz sentido nenhum, pessoal. Aí, meu amigo, CBF aí acabou. Vacilando. Aí acabou, tá? Aí acabou. Inclusive eu tô querendo, de repente, falar sobre esse assunto em um dos meus vídeos. Gente, aí acabou, tá? No meu canal acabou. Pessoal. Eu já faz desde a Copa do Mundo que o Brasil tomou de 7-0 aqui no Brasil, 7-1, que eu não assisto mais jogo da seleção brasileira. Eu passei agora a usar o verde e amarelo não por causa da seleção brasileira, mas por causa do Jair Messias Bolsonaro. Ponto final. Inclusive, eu já falei sobre a seleção brasileira em um dos meus vídeos do canal pessoal, pessoal, né, de entretenimento. Pessoal, inscreva-se no meu canal de entretenimento, Felipe Louzeiro. O link se encontra no chat. Além disso, tem o canal Ferreira 3.0. Isso. Inscreva-se também lá. Né? Estará nos ajudando. O canal da gente é o canal pessoal. Por exemplo, tem o canal que a gente só fala das belezas do Rio de Janeiro, que é o Beleza Turística Carioca. Tem um canal que a gente fala de unboxing de produto que a gente compra dentro de... Comprou um computador, a gente vai lá e faz. Comprou uma televisão, a gente vai lá e faz um unboxing. Comprou lá um teclado bacana lá, vai lá. Tem unboxing até desse óculos aqui que eu comprei. Então, gente, é canal para você curtir tranquilidade lá. E o canal Ferreira 3.0 é vídeo na rua. Onde eu chego na esquina, tem uma coisa lá importante, eu vou lá e faço. Pessoal, muito importante, hein, pessoal? A gente não trouxe essa matéria, mas vamos trazer agora. Depois de anúncio de viagem de Lula à Rússia, Ucrânia rejeita diálogo com o Brasil. É mais um que não vai querer papo. Lula não será bem-vindo. Acabou de falar o Zelensky aqui. Inclusive, Lula não será bem-vindo na Ucrânia. Tá okay? Inclusive, esse assunto seria ótimo para a gente comentar, né? De repente, na quarta-feira. Mas vão surgir outros assuntos, né? Mas seria digno de até mesmo, né, de um tema, né, de live, né? Mas tá aqui, né, depois de anúncio de viagem de Lula à Rússia, Ucrânia rejeita diálogo com o Brasil. Quer dizer, o Lula está declaradamente do lado da Rússia, pessoal, desde o início, não é de agora. Só que tem que o Putin não ter coragem de botar o pé nos Estados Unidos. Agora está escancarado. Agora está escancarado, né? Vereadores trocam socos durante sessão em Mato Grosso do Sul, né? MT. Cara, os caras estão totalmente errados. Eles estão fazendo o seguinte: o teu popó, manda mediar isso aqui e manda no ringue, meu amigo. Vai pro ringue, a porrada come no ringue. Revista Oeste. Gosta de ficar querendo ali parecer fazer shorts. Vaza toga. Sem confirmação de Tagliaferro, comissão do Senado adia audiência. Revista Oeste. Lembrando que Tagliaferro é o ex-assessor do Moraes, né? Vai entregar tudo, vai jogar tudo no ventilador. Exatamente. Aguarde e confia. Exatamente. Parece que está com receio, né, de que possa ser preso, né? Enfim, Revista Oeste. Tem que ter medo não, tem que ter coragem. Se ele prender, vai ter que soltar. Por fim, pessoal, uma matéria que está no Pleno News, né? Novidades sobre a recuperação do Bolsonaro, né? O próprio Bolsonaro se exercita e segue rotina de cuidado, né? Que está aqui no Pleno News, né?
Enfim, era Então, isso, pessoal? Então é isso, gente. Então vamos terminar nossa live por aqui. Prometendo, a gente vai voltar na quarta-feira com outros temas ali, muito bacana. Tá ok, gente? Muito obrigado, pessoal, que nos acompanha na nossa live. Tem um Pix aí, se puder ajudar. Se não puder, só seu like. Mas dê o like. Você que quer assistir a live, então deve ir no like aí. Dá aquele like bacana aí com a gente aí. Ajude a levantar nossa moral lá para cima, levantar nosso canal cada vez mais. Tá ok? Tá, o canal aqui de direita é complicado. Dando like, você está ajudando a gente demais. Voltamos na quarta-feira. Tá? Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Gente, muito obrigado, boa noite a todos. 7 de maio em Brasília, hein, pessoal? Gente, manifestação pró-anistia. Tá ok. Gente, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, que Jesus nos proteja, nos guarde e está sempre colocando Ele em primeiro lugar. Boa noite a todos, fiquem na paz e até quarta-feira. Fique com Jesus Cristo. Boa noite.